Sou o professor Leandro Veloso Silva, graduado em Educação Física pela FAGAMO, especialista e mestre em Educação pela Universidade Federal de Lavras. Atuo na educação básica, na rede municipal e particular de ensino aqui na cidade de Lavras. E também na formação de professores e professoras através da educação à distância pelo SEAD-UFLA. Agora, tenho a imensa satisfação de entretecer nossas ideias e pensamentos no curso de Pedagogia com a disciplina Avaliação do Desenvolvimento da Criança. Avaliar é obter informações e contribuições para favorecer o desenvolvimento das crianças e a ampliação de seu conhecimento. Neste sentido, o objetivo dessa disciplina é promover, de forma geral, discussões em torno das principais questões presentes em mecanismos de avaliação, procedimento inserido na educação e constante na atuação de professores e professoras e outros profissionais. Para compreender melhor estes mecanismos avaliativos, percorreremos reconhecimentos e conhecimentos sobre o desenvolvimento infantil, dando ênfase aos aspectos subjetivos da prática da avaliação, tanto no processo de ensino-aprendizagem, quanto propriamente no desenvolvimento da criança. O convite, então, é para entrelaçar saberes sobre o processo de avaliação, tendo em vista uma concepção de homem e sociedade que se constroem historicamente. Primeiro, é preciso conhecer e reconhecer a avaliação. De acordo com as ideias do grande pensador brasileiro Paulo Freire, a avaliação é a mediação entre o ensino do professor e as aprendizagens do professor e as aprendizagens do aluno. É o fio da comunicação entre formas de ensinar e formas de aprender. É preciso considerar que os alunos aprendem diferentemente, porque têm histórias de vidas diferentes, são sujeitos históricos e isso condiciona sua relação com o mundo e influencia sua forma de aprender. Avaliar, então, é também buscar informações sobre o aluno, sobre a aluna, sobre sua vida, sua comunidade, sua família, seus sonhos. É conhecer o sujeito e o seu jeito de aprender. Segundo Aurélio, Dicionário da Língua Portuguesa, tão conhecido e utilizado por todos nós, avaliar é determinar a valia de, apreciar ou estimar o merecimento de, calcular, medir, estimar, computar, fazer ideia de. Entrelaçamos então a ideia de que avaliação tem a ver com medir, mas medir é diferente de avaliar. Medir descreve habilidades com dados quantitativos. Segundo as ideias da autora Regina Haidt, medir significa determinar a quantidade, a extensão, o grau de alguma coisa, tendo por base um sistema de unidades convencionais. Na nossa vida diária, estamos constantemente usando unidades de medidas, unidades de tempo. O resultado de uma medida é expresso em números, daí a sua objetividade e exatidão. A medida se refere sempre ao aspecto quantitativo do fenômeno a ser descrito. Avaliar descreve habilidades com dados qualitativos, interpretando seu acontecimento. Ainda segundo Haidt, a avaliação deve ser compreendida como um processo dinâmico de permanente interação entre educador e educando, no apontamento e desenvolvimento de conteúdos de ensino de aprendizagem, na seleção e aplicação de suas metodologias, bem como no diagnóstico da realidade social, visando a mudança comportamental do educando e do seu compromisso com a sociedade. Portanto, em se tratando de educação, avaliamos e não tão somente medimos. Para Firme, a grande meta da avaliação é a ação. A avaliação se destina a obter informações e subsídios capazes de favorecer o desenvolvimento das crianças e a ampliação de seus conhecimentos. Enquanto professores e professoras, devemos sempre, então, procurar avaliar e refletir sobre as ações. Nesse sentido, avaliar não é apenas medir, comparar, julgar ou verificar. Muito mais do que isso,
A avaliação apresenta uma importância social e política fundamental no fazer educativo. Segundo Cipriano Lucchesi, importante autor estudioso do tema, a avaliação, diferentemente da verificação, envolve um ato que ultrapassa a obtenção da configuração do objeto, exigindo decisão do que fazer com ele. A verificação é uma ação que congela o objeto. A avaliação, por sua vez, direciona o objeto numa trilha dinâmica da ação. Com esta percepção, podemos compreender que todo o processo avaliativo deve ocorrer a favor da criança, sujeito, objeto de toda a processualidade educativa, aliado à sua aprendizagem e promovendo o seu desenvolvimento. De acordo com Elaine Grace Nogueira e Sônia da Cunha Hurt, autoras do nosso aporte teórico, os processos metodológicos que envolvem a avaliação serão discutidos e orientados por uma concepção de homem e sociedade que são constituídos historicamente e por uma concepção de educação que acredita ao aluno uma postura autônoma, mediada pelo outro, em seu processo de desenvolvimento e de aprendizagem. A intencionalidade para essa disciplina, avaliação do desenvolvimento da criança, é sem dúvidas lançar olhares sobre toda a processualidade que envolve o ato de avaliar, o desenvolvimento e a aprendizagem. Para tanto, a disciplina foi pensada, estruturada e elaborada em 4 unidades de estudos, dispostas em 4 semanas, tendo como suporte teórico o livro de conteúdos, mais textos e leituras complementares, associados a vídeos, atividades e propostas que evidenciam toda a intencionalidade de aprendizado. A unidade 1, na primeira semana, nos dará a oportunidade de conhecermos e reconhecermos a avaliação, contextualizando-a e conversando bastante sobre as suas concepções possíveis. Os objetivos dessa primeira unidade de estudo será compreender a avaliação, conhecer e reconhecer as possibilidades dos e nos processos avaliativos e, claro, conceituar a avaliação. Para isso, será preciso refletir. Do que estamos falando? O que é avaliação? Para que servem estes processos? Onde é possível e como podemos proceder para avaliar? Que critérios utilizar? E como avaliar? A avaliação é procedimento constante na atuação de diferentes profissionais que fazem uso desse recurso para obter sucesso em seus projetos e ações. O médico usa a avaliação como forma de certificar-se da conduta mais adequada aos seus pacientes. Homens e mulheres de negócios, empresários e empresárias, utilizam a avaliação para certificar-se de que não estão correndo riscos indesejáveis em seus investimentos. Os professores e professoras, a escola, utiliza a avaliação como um procedimento para identificar o que sabem os alunos e alunas no final de cada período de ensino e para conduzir e reconduzir todo o processo de desenvolvimento e aprendizagem. Nogueira e Hurt nos chamam a atenção para perceber que, no cenário educacional, a avaliação deve possibilitar que o conhecimento vivenciado pelos alunos e alunas no cotidiano da escola expresse a aprendizagem alcançada e o sentido a ela atribuído, permitindo ainda a regulação das ações a serem desenvolvidas. A avaliação, portanto, reflete uma concepção de homem, de educação e de sociedade. Concepções de avaliação se relacionam com concepções de ensino e aprendizagem e com concepções de mundo e sociedade. Por isso, convém pensar na avaliação do desenvolvimento da criança como um determinado momento que as crianças se mostram de determinada forma. Momentos que nos cabe questionar o que podemos fazer enquanto educadores e educadoras para tentar melhorar ou modificar a atuação ou performance dessa criança. Dessa forma, a concepção que se tem de criança, de desenvolvimento humano
e de desenvolvimento infantil, em particular, vai determinar a maneira e o olhar para a avaliação desse desenvolvimento. Segundo o referencial teórico que sustenta a organização do nosso guia de estudo, a avaliação pode ser classificada nos seguintes momentos: avaliação inicial ou diagnóstica, que ocorre antes, reconhecendo os conhecimentos e experiências prévias que nossos alunos e alunas podem ter sobre determinado conteúdo. Tem a ver com a capacidade do nosso aluno e aluna. Avaliação formativa ou contínua, muito importante no processo, ocorre durante, reconhecendo estratégias, erros, dificuldades de aprendizagem e tem a ver com a habilidade dos nossos alunos e alunas. E a avaliação somativa ou final ocorre ao final, reconhecendo os resultados, as aprendizagens realizadas e as competências de nossos alunos e alunas. Só podemos iniciar nossas reflexões sobre a avaliação do desenvolvimento da criança considerando, fundamentalmente, que o desenvolvimento humano e o desenvolvimento infantil são processos construídos social e culturalmente e que, portanto, não podem ser fragmentados. Na unidade 2, segunda semana de nossos reconhecimentos, lançaremos olhares sobre a avaliação do desenvolvimento da criança, com os objetivos de compreender o desenvolvimento humano, compreender o desenvolvimento da criança e conhecer e reconhecer as possibilidades de avaliar esse desenvolvimento. Segundo os pensamentos de Jussara Hoffmann, outra importante autora, referência da temática avaliação no cenário educacional brasileiro, no que se refere às crianças, a avaliação deve permitir que elas acompanhem suas conquistas, suas dificuldades e suas possibilidades ao longo de seu processo de aprendizagem. Isso nos remete a pensar em como avaliar o desenvolvimento. Mas, o que significa desenvolver-se? Ninguém tem dúvida de que se trata de algo que implica evolução, continuidade, movimento, processo. Por que, então, muitas vezes, nosso olhar para uma criança, um jovem, um adulto, um idoso, parece não considerar a existência de ritos de passagens inerentes a todas estas fases da vida? O desenvolvimento humano é constituído na história e pela história. A constituição do homem e da mulher se dá por meio da filogênese e da ontogênese, ou seja, tanto ocorre o desenvolvimento da espécie humana como do ser sujeito humano. Desenvolvimento implica considerar a construção do homem e da mulher desde o seu nascimento até a morte, e um processo que nunca está pronto. Durante sua vida, o homem e a mulher vão se fabricando, vão se constituindo e, alicerçados em condições reais de vida, cria e recriam a si mesmo e a sua própria espécie. Falar em desenvolvimento implica considerar diferenças. Diferenças que não são apenas individuais, mas que expressam diferenças culturais e sociais. A subjetividade do indivíduo é construída e reconstruída no jogo das relações sociais, constituindo assim indivíduo e sociedade uma mesma realidade. O desenvolvimento humano, e particularmente o da criança, apresenta-se em fase. Estas fases não podem ser fragmentadas como se o indivíduo fosse um somatório de aspectos, físico ou motor, afetivo ou emocional, intelectual ou cognitivo e social. Elas acontecem simultaneamente. O homem e a mulher são seres que devem ser estudados e compreendidos em sua totalidade, histórica, emocional, cultural, social, biológica e concreta. As várias áreas do desenvolvimento têm relações de proximidade e de interface entre elas e se influenciam mutuamente. Cada criança, como ser singular, possui características e ritmos próprios de desenvolvimento.
Embora existam padrões universais inerentes ao desenvolvimento infantil, que são inegáveis, ainda que o universo cultural seja diferenciado, é o que nos torna os humanos. A possibilidade da avaliação é exatamente aquilo que durante muito tempo serviu para justificar as diferenças, o fracasso e as dificuldades escolares. A questão do erro, mas não o erro que sublinha em vermelho e evidencia a incapacidade, mas sim o erro que revela e indica caminhos. A avaliação do desenvolvimento infantil deve partir, primeiramente, da consideração do contexto social e das condições concretas de vida da criança. Na unidade 3, terceira semana de nossos estudos, reconheceremos alguns procedimentos de avaliação do desenvolvimento infantil, algumas possibilidades, tais como a observação, a contribuição dos exames piagetianos, a perspectiva de Vygotsky para avaliar o desenvolvimento. Os objetivos dessa terceira unidade de estudo se concentram em conhecer e reconhecer as possibilidades de avaliação, compreender a capacidade e a funcionalidade da observação e compreender um pouco mais as ideias de Piaget e Vygotsky sob a perspectiva do sujeito e como avaliá-lo. Sobre a observação. O que é observar? Segundo o dicionário, observar é examinar minuciosamente, olhar com atenção, estudar, espiar, espreitar, acompanhar a evolução, o acompanhamento ou funcionamento de, fazer ver, notar, verificar, examinar atentamente, minuciosamente as pessoas e o ambiente que o cercam. Segundo Nogueira e Hurt, a observação é o caminho mais adequado para nos aproximarmos dos fatos, quando queremos examiná-los em seu contexto natural. A prática do uso da observação implica o ato de olhar para si e para o outro. Só posso observar o outro e seu comportamento, suas atitudes e seu desenvolvimento se percebo meu próprio movimento, minhas dificuldades, meus saltos, minhas possibilidades. A observação deve ser seguida de registros, transcrições, anotações, em determinados casos e situações de gravações e filmagens. O registro das situações, dos comportamentos, do desenvolvimento em geral da criança possibilita não perder o foco e considerar o desenvolvimento humano em sua totalidade, evitando análises fragmentadas e descontextualizadas. Piaget e Vygotsky. Buscaremos compreender suas contribuições para o desenvolvimento da criança. Piaget dentro de sua perspectiva cognitivista e Vygotsky na abordagem de sua psicologia histórico-cultural. Segundo as interpretações e estudos de Flávia Sayegh, em relação à aprendizagem e desenvolvimento, tanto Vygotsky como Piaget acreditavam no desenvolvimento e na aprendizagem, embora seus pontos de vista sobre o relacionamento fossem diferentes. Vygotsky tinha a ideia de que a aprendizagem é a força propulsora do desenvolvimento intelectual, enquanto que para Piaget, o próprio desenvolvimento é essa força propulsora. Piaget tinha a concepção de que o nível de desenvolvimento colocava limites sobre o que podia ser aprendido e sobre o nível da compreensão possível daquela aprendizagem, onde cada pessoa tem um ritmo, não podendo ir além daquele estágio adquirido. Vygotsky chamou de zona de desenvolvimento potencial o nível de desenvolvimento em que os estudantes são capazes de solucionar problemas de forma independente. E chamou de zona de desenvolvimento proximal o nível em que os estudantes podem resolver problemas com apoio, ou seja, com a modelação do conhecimento e a interação social. Dessa forma interativa, os estudantes podem aprender coisas que não aprendiam sozinhos. Segundo Piaget, a origem do desenvolvimento cognitivo dá-se do interior para o exterior, ocorrendo em função da maturidade da pessoa. O autor
considera que o ambiente poderá influenciar no desenvolvimento cognitivo, porém, sua ênfase recai no papel do ambiente para o desenvolvimento biológico, ressaltando a maturidade desse desenvolvimento. Vygotsky afirma que o conhecimento se dá dentro de um contexto e que as influências sociais são muito importantes para o contexto biológico. Para a teoria vygotskiana, o desenvolvimento ocorre em função da aprendizagem. Na unidade 4, quarta e última semana de nossos estudos, reconheceremos a possibilidade de a avaliação acontecer através do uso de portfólio. Os objetivos dessa unidade é conhecer e reconhecer as possibilidades de avaliação com o uso de portfólio, reconhecer e conhecer critérios para a construção de portfólio, avaliar por meio do portfólio, entendendo como proceder. Portfólio pode ser considerado como um registro do percurso do aluno e da aluna, ou como um dossiê da produção desse aluno e dessa aluna. Mas o que todos nós queremos saber é: o que deve fazer parte de um portfólio? Que critérios utilizar? É tudo a mesma coisa? Na verdade, 2 ou mais portfólios nunca são iguais, porque as crianças são todas diferentes e, assim, suas atividades pedagógicas também devem ser diferentes. De acordo com Elizabeth Shores e Kate Grace, o portfólio é definido como uma coleção de itens que revelam, conforme o tempo passa, os diferentes aspectos do crescimento e do desenvolvimento da criança. Essas coleções podem ser iniciadas com um único tipo de item, como amostras de trabalhos, e gradualmente ser amplificadas, de modo que incluam mais tipos de itens, e isso significa e garante mais tempo para testar, adaptar e dominar cada nova estratégia de avaliação, antes de avançar para a próxima etapa. Enfim, chegamos ao fim, por hora, de nossa conversa, sabendo que, no caminho desses conhecimentos e reconhecimentos possíveis, a intencionalidade não é fornecer direcionamentos de aplicação direta, mas possibilitar reflexões. Ponto de partida para outras tantas reflexões em torno da temática da avaliação, do desenvolvimento e da criança. Desejo uma ótima continuação dos trabalhos para todos e todas nós. Valeu muito até o momento. Abraços e contem sempre comigo, tendo a certeza de que essa conversa não tem fim.